Queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita, com lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Nós sempre falamos da abrangência, da idade, da faixa etária desta sala, de 15 a 17 anos. Porém, eu gostaria de dizer a vocês que eu estava comentando com a minha esposa, dizendo para me lembrar de não me desfazer desta lição, porque é de uma profundidade, de uma importância para nós, principalmente nos dias em que nós vivemos. No caso, o título geral, Falso ou Verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. E, como eu sempre digo, seria de bom alvitre que todos nós, superintendentes, professores, pastores, independente da sala que você ministre a aula, que você tenha um compêndio deste, uma revista, uma lição desta, porque são temas muito importantes para os nossos dias e de uma profundidade também maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre o relativismo. Também essa lição será ministrada no dia 3 de novembro de 2024, a lição de número 5, também relativismo, o relativismo ético. O que é isso? O que isso influencia na nossa vida cristã, o que isso influencia positiva ou negativamente na nossa vida, no nosso serviço cristão, no serviço que nós prestamos a Deus. Então nós precisamos, nós superintendentes, professores, levar o maior número possível de informação para os nossos alunos, para que eles tenham uma base, formem uma base, um escudo, uma proteção contra este tipo de coisa. Também a lição está baseada no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 20, e diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Quando nós olhamos para esse versículo, nós já temos mais uma ideia do que vem a ser o relativismo, a relativização, quer dizer, às vezes nós tentamos melhorar, mudar, amoldar, contextualizar, forçamos uma exegese para mensagens importantíssimas. E nós vamos ver o que é relativismo ético. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando do comportamento moral individual racionalizado. E o que isto quer dizer? Fala de conduta, de comportamento, de como nós nos comportamos diante dos nossos, diante da família, diante de uma sociedade, perante a igreja, e tudo aquilo que nós vivemos, é o nosso dia a dia. Aí você pode falar, quando nós falamos de moral, a moral representa os hábitos e os costumes de uma sociedade, os hábitos e os costumes de uma sociedade. E a ética é um comportamento individual, moral individual e racionalizado. Quer dizer, é uma espécie de filosofia da moral. Quer dizer, um regra o outro, um limita, um vigia. Veja, tem uma outra definição de ética que diz que ele é responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Como nós falamos, a moral representa os hábitos e costumes. Então, a ética é responsável pela investigação, enquanto que a moral ela representa os hábitos e os costumes de uma sociedade. Bom, no decorrer da lição, nós vamos tentando dirimir cada vez mais as dúvidas, cada vez facilitando o entendimento, vamos dizer assim, deixando mais mastigado para que os nossos alunos, para que os nossos professores e superintendentes também entendam o que a lição está nos ensinando. Os objetivos da lição são refletir a respeito da ética agora cristã. Veja,
aqui ele falou da ética moral, nós vamos ver a ética cristã. Quando nós falamos de ética, filosofia, tudo isto nós temos fora do mundo cristão, da cosmovisão cristã. Quando nós vamos falar o que está relacionado a nós sempre colocaremos este adendo, quer dizer, ética cristã, filosofia cristã, moral cristã, cosmovisão cristã, quer dizer, é aquilo que nos é dirigido, regrado, conduzido, orientado pela palavra de Deus, que é o nosso, como sempre digo, o nosso livro de regras de fé e de prática. Então, primeiro objetivo, nós vamos refletir, nós vamos pensar, ponderar a respeito da ética cristã. 2, entender o que é o relativismo e o que a Bíblia diz a respeito. Veja bem, nós vamos entender o que é relativismo. Parece até um bicho de 7 cabeças, mas não é. Nós vamos entender porque a lição nos traz exemplos do nosso dia a dia, do cotidiano, e nós automaticamente, rapidamente, nós vamos entender estes acontecimentos e tendo a explicação destes termos. O terceiro, reconhecer os padrões bíblicos, ou entender, ou reconhecer que os padrões bíblicos são eternos e imutáveis. Tá bom? Isso quando nós falamos de padrões, nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de mandamentos. Nós temos falado também a respeito deste assunto na missão Betel dominical. Se você puder acompanhar, você vai ver mais sobre princípios. Estamos falando sobre os 10 mandamentos, né, do povo, que foi dado ao povo de Deus. Não somente dos 10, do decálogo que está nas tábuas, nas pedras, mas em todo o Pentateuco, Tá bem? Você vai ver lá, vai ter mais um leque mais abrangente, mais aberto, nesta questão de padrões bíblicos eternos e imutáveis. O que são padrões? São mandamentos, são princípios que o Senhor estabeleceu pela sua palavra para que eles nos regessem, para que nos conduzissem. E assim como Deus, eles são infalíveis, imutáveis e eternos. Também não tem como nós relativizarmos, tá, estes preceitos, estes ensinamentos, estes padrões bíblicos. Tá bom? Na introdução da lição, o escritor ele diz aqui, ele vai ilustrar como se nós estivéssemos em uma autoestrada. Ora, a autoestrada, ela vamos dizer assim, ela é ladeada, ou ela é ladeada por muitas placas de avisos, né, de várias cores, amarelo, verde, azul. Você vai ver muitas placas, muitas sinalizações, muitos avisos. E ele diz também que, dependendo do local, de onde nós estivermos, ou do país, ou da cidade, do estado onde nós estivermos, estas leis podem mudar. Porém, ele nos diz aqui, olha, entretanto, quando falamos de ética, princípios e valores bíblicos, a palavra de Deus passa a ser nossa regra absoluta de fé e de prática. É o que nós já dissemos aqui na introdução, no introito desta lição. Tá bem? Quando nós vamos falar a respeito da palavra de Deus, ainda que mude-se os tempos, as eras, os países, as nacionalidades, as cidades, os estados, a palavra de Deus ela é imutável. Nós veremos isto porque no decorrer da lição. Tá bem? Então, veja, em qualquer lugar ou circunstância, ou seja, a ética cristã dita a conduta que nós devemos ter diante de Deus e dos homens de maneira incontestável. O que é incontestável? São os ensinamentos, os preceitos, os padrões que a palavra de Deus, que Deus estabeleceu para nós nesta ética cristã através da sua palavra. E olha o peso desta afirmação. Isto é incontestável, quer dizer que nós não podemos contestar, refutar, é fato. E contra fatos não há argumentos. Por mais que o homem queira argumentar contra, ou pelo menos relativizar, tá? Novamente relativizar,
ele não consegue, por mais sofismas que eles usem, foi a primeira lição que nós tivemos desta classe, desta revista, por mais enganos, embustes, por mais que eles tentem, eles não vão conseguir mudar isto, porque, como ele diz aqui, é incontestável. Estes padrões são incontestáveis, né? Já foram experimentados, já foram provados, atacados, e eles continuam aí imutáveis, porque são preceitos, ordens, mandamentos e padrões divinos para a nossa vida. Então, o que é a ética? Veja bem, segundo o dicionário Oasis, ele diz assim, é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, grupo social ou sociedade. Tá bem? Então, veja, é de ordem valorativa, quer dizer, que imprime na vida do ser humano valores que fazem com que ele se comporte segundo os padrões exigidos. Veja que, quanto à ética, vamos dizer, os padrões exigidos pela sociedade. Embora nos nossos dias, infelizmente, estes valores estão sendo derribados um a um, e nós vemos que o homem já não tem mais um padrão ético, um padrão de conduta, uma moral que possa nortear a sua vida. Obviamente, porque muitas leis estão sendo derrubadas. Porém, para nós cristãos, nós temos aí as ordens, os ensinamentos, os padrões de Deus que são, além de imutáveis e eternos, são incontestáveis. É por isso que nós não podemos basear as nossas vidas por qualquer tipo de escritura, por qualquer tipo de ensinamento, por qualquer tipo de padrão que nos é imposto ou exigido pelas sociedades ou pelo mundo. Nós devemos nos manter segundo um padrão bíblico para as nossas vidas. O dicionário teológico da CPD define desta maneira a ética. É um estudo sistemático de deveres e obrigações do indivíduo, da cidade, da sociedade e do governo, cujo objetivo é estabelecer o que é certo e o que é errado. Então, vejam bem, deveres e obrigações do indivíduo e também da sociedade e dos governos. Por quê? Porque isto vai nortear, vai estabelecer na vida do ser humano o que é certo e o que é errado. Obviamente, se você se manter dentro destas regras, você não terá problema com as leis. Por quê? Porque você é um cidadão que está baseando a sua vida segundo os padrões fornecidos pela própria sociedade e pelo governo. Quer dizer que você não vai ser uma pessoa que vive à margem das leis ou à margem da sociedade. Isto não vai lhe causar nenhum problema. Porém, ele continua dizendo que ao estabelecer o que é certo e o que é errado. Quando olhamos novamente para o sistema do mundo, para o sistema que rege o mundo, nós vamos ver uma sociedade cada vez mais corrompida nas suas éticas, na sua ética, na sua moral, na sua conduta, nos seus padrões. Por quê? Porque é necessário para que esta moral e ética ela esteja adequada aos padrões, né? E as pessoas costumam chamar de arcaico, de atrasado, de ultrapassado, aquilo que eles consideram démodé, quer dizer, fora de moda, fora dos padrões atual exigidos pela sociedade ou por alguns grupos sociais. Eles vão exigir mudanças para quê? Para que as regras elas se adequem às suas vontades, Então, isso é o mundo. E o mundo ele está em constante mudança. E, infelizmente, nós observamos que as suas mudanças nunca são para melhor, mas infelizmente piorar a vida em sociedade, em família, a vida profissional, uma infinidade, ou quase todas as áreas da humanidade, nós vamos ver que determinadas evoluções exigidas, ou acertos, ou atendos, ou complementos, ou o que quer que seja, nunca vem para beneficiar a sociedade como um todo. Porém,
tendo em vista certos grupos, tenta-se mudar os padrões estabelecidos, como diz aqui, veja, o estudo sistemático de deveres e obrigações. Deveres e obrigações. E nós vemos que a modernidade ela está cada vez mais exigindo que os homens tenham direitos, mas deveres e obrigações não. Todos querem exigir direitos, mas se esquecem que também eles devem cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres, conquanto cidadãos pertencentes a sei lá, uma cidade, a um bairro, uma cidade, ou um estado, ou um país. Quer dizer, nós temos obrigações. Então, aqui também a ética tem um caráter universal. Veja, que a ética ela não pode ser relativizada como se fosse assim, composta do gosto da sociedade. Quer dizer, é a sociedade que vai... o país, o Estado que vai definir o que é ética, o que é moral. Veja, ele diz assim, por que não pode ser assim? Porque os princípios prezam a dignidade humana e o bem comum. Veja, a dignidade do ser humano. E nós temos visto cada vez mais o ser humano tendo este direito solapado por muitas emendas, vamos dizer assim, muitas leis novamente refeitas, e a dignidade do ser humano cada vez mais vai sendo abandonada. E também o bem comum. Veja, como eu disse, a exigência de alguns grupos, infelizmente, eles não pensam na comunidade, no comum, na comuna, eles pensam no quê? Cada um pensando no seu próprio umbigo, nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Porém, a ética, como diz o escritor, ela traz a ideia do quê? De um caráter universal. Quer dizer, o que é ética aqui deve ser também na Europa, nas Américas, qualquer um dos continentes. A ética, por quê? Porque ela preza pela dignidade, preza a dignidade humana e o bem comum. Quer dizer, deveria ser esta a nossa visão. Mas o que nós vemos, infelizmente, são jogos de interesse que vão destruindo esta ideia, né? Porque a filosofia ela é uma ideia, ela é um conceito, ela nos traz uma visão de um determinado. Se eu não me engano, se eu estiver errado, me perdoe, esta questão filosofia, esse termo, ele é atribuído a Pitágoras do sexto século antes de Cristo, se eu não me engano. Então vejam bem, a filosofia quer dizer amor ao saber, ao conhecimento, filo e sofia. Então nós precisamos entender que quando nós ultrapassamos determinados limites e buscamos, né, e infringimos as regras de ética e de moral, nós infringimos também contra o direito do outro. Quer dizer, nós vamos, infelizmente, passar limites que vão, em vez de prezar, nós vamos desprezar a dignidade do nosso semelhante e assim também o seu bem comum. E isto não é ético, isto não é moral, quando nós nos abastamos de determinadas coisas e, contrapartida, outros têm muita falta daquilo que nós temos de modo sobejo na nossa vida. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá bom? Então, nós falamos sobre ética, um padrão, obviamente, que, pelo tempo que nós temos, veja. Então, nós temos aqui, olha, são preceitos e regras de ordem valorativa, que agregam valores, que entregam valores à nossa vida. Também diz de deveres e obrigações, segundo o dicionário CPAD, teológico da CPAD, nós temos obrigações do indivíduo, da sociedade, cujo objetivo é estabelecer o que é certo e o que é errado. Porém, veja, ele está falando de deveres e obrigações, não somente de direitos.
Porque quando nós cumprimos com os nossos deveres e obrigações, obviamente os direitos são preservados, são mantidos. A partir do momento que nós cruzamos esta linha, ultrapassamos esta linha e não obedecemos estas regras, também virá com ele, nós não estaremos dentro do que é certo ou do que é errado, que é estabelecido para a sociedade, para o indivíduo. Por quê? Também quando nós não levamos a sério a questão do certo e do errado, do correto, do certo e do errado, do falso e do verdadeiro, como é o tema desta lição, nós, infelizmente, também nós vamos quebrar um princípio que preza a dignidade humana e o bem comum. Interessante, né? Então, vejam que a ética é algo importante para as nossas vidas. Agora, o subtópico, ponto 1, ele vai falar sobre ética cristã. Agora, a ética segundo a visão do cristianismo. Então, vamos lá. Para nós cristãos, a ética tem por fundamento a palavra de Deus. O certo e o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada, que é infalível, imutável e inerrante. Então, vejam, a ética cristã ela está baseada em que? Qual é o livro? As Sagradas Escrituras. E veja que os ensinamentos, os princípios que são expostos a nós pelas Sagradas Escrituras, elas têm três bases, ela está estabelecida sobre três bases que nos garantem a certeza e a confiança de que nós podemos nos manter felizes, né, praticando ou exercendo ou colocando em prática o que ela nos ensina. Quais são essa base? Porque ela é infalível, quer dizer, as Sagradas Escrituras não falham, por mais que o homem queira mostrar, apontar falhas, até hoje eles não conseguiram, tanto é que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, é o best-seller por todos os tempos, é o livro mais vendido no mundo. Por quê? Porque, obviamente, por mais que tentaram e tentam e vão tentar colocá-la em descrédito, eles não vão conseguir. Porque, primeiro, ela é infalível. Tá? Na sua composição, nos seus ensinamentos, não há falha. Segundo, ela é imutável. Ainda que os preceitos, os conceitos sejam mudados conforme os tempos, conforme as eras, conforme os costumes, conforme a evolução, qualquer tipo de evolução dentro de uma sociedade, os padrões vão mudando, a palavra do Senhor não. Veja, em todos os tempos, o ser humano ele tem que se amoldar, se conformar às Sagradas Escrituras. A sua vida tem que ser conforme às Sagradas Escrituras. Por isso o apóstolo diz, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Então veja, aqui está a imutabilidade das Sagradas Escrituras. Ela não precisa se amoldar a qualquer sociedade. Pelo contrário, a sociedade tem que se amoldar. Nisso nós falamos de contextualização. Né? A sociedade precisa estar contextualizada com a palavra de Deus. Obviamente, alguns padrões de ética e de moral em outros lugares, eles não vão entrar em choque. Algumas culturas não entrarão, porém aquilo que é explicitamente pecado e ele vai de conformidade, geralmente nós vamos ver isso em missões, missões transculturais. Você vai chegar em determinadas culturas que ele tem a sua história, tem o seu padrão, tem o seu costume, e é obviamente que o homem de Deus, a mulher que serve ao Senhor como missionário, ele vai entender, ele vai procurar entender se aquilo se amolda ao pecado ou se simplesmente é uma cultura. Ele não vai mexer na cultura inteira. Veja que nós continuamos com boa parte da nossa cultura brasileira, dos nossos estados do Brasil. Porém, aquilo que vai contra as Sagradas Escrituras é pecado. É explícito, obviamente foi mudado, é lutado, é pregado contra, é ensinado que aquilo não condiz se você quiser viver uma ética cristã. Também da imutabilidade e a inerrância, quer dizer que ela não erra.
não erra. Também, às vezes, as pessoas querem colocar alguns pontos de oposição entre um escritor e outro, mas quando se analisa profundamente a palavra de Deus, né? Nós até falamos isso na lição de número 5 da lição Betel Dominical, quando nós nos amoldamos a isto, veja, quando ela é colocada, quando nós nos aprofundamos, no ensino da palavra do Senhor, nós vamos ver que não há nenhum tipo de erro, pelo contrário, um está complementando o outro, um ensino está complementando o outro. Quando nós vemos o Antigo Testamento, comparando com o Novo Testamento, nós vamos ver que o Novo Testamento é a explicação do Antigo, e o Antigo eram sombras, tipos, sombras e mistérios para o Novo Testamento. Quer dizer, ele nos trazia a lição com a cultura em que a Bíblia foi, obviamente, nós recebemos as Sagradas Escrituras dos judeus, veja, então dentro daquela cultura, Cristo vem pregando, quando ele vai falar em parábolas, quando ele vai falar em figuras, ele vai usar o dia a dia do seu povo, e aquilo nos trazia ensinamento que hoje nós temos de forma mais ampla, porque temos em nossas mãos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tá bom? Então vejam bem, por que nós podemos confiar e a nossa ética baseada nas Sagradas Escrituras? Por quê? Porque a Bíblia ela é infalível, imutável e inerrante. Tá bem? Muitos homens e mulheres tentaram provar o contrário, porém não conseguiram. Tá bom? Então, outro ponto, a ética não cristã varia conforme o tempo, o lugar e os costumes. A cultura e o que a maioria da sociedade entende como certo e errado. Veja que foi o que eu acabei de falar agora. A ética não cristã, o que acontece com ela? Ela vai variando conforme o tempo. Por isso que é o que é chamado de moda, né? Você vai ver que muitas modas, a moda, a escrita, a pronúncia, elas vão variando, né? Nós tivemos aí uma reforma ortográfica da nossa língua portuguesa gigantesca, e nós vemos também outro tipo de coisa tentando forçar para que a sociedade não somente deixe a sua pronúncia correta, mas termos que são desejos de uma pequena parcela da sociedade e não da maioria. Então veja que ele diz aqui, os costumes, a cultura e o que a maioria da sociedade entende como certo e errado. Isto vai mudando com o tempo. A ética cristã, não. A ética não cristã, ela vai variando conforme o desejo do ser humano, conforme a passagem do tempo, conforme a cultura, conforme N fatores que podem mexer com a ética na sociedade não cristã. Porém, nós precisamos continuar mantendo a nossa base no nosso livro de regras de fé e de prática. Também o último parágrafo está escrito assim: desta forma, o cristão é orientado a não fazer determinadas coisas que, embora lícitas para o mundo, não convêm aos olhos de Deus e da sua palavra, que é o referencial ético do cristão. Ele está falando em 1 Coríntios, capítulo 6, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, versículo de número 12. E nós temos visto isso, infelizmente, o coro a respeito dessas coisas cada vez mais engrossado por pessoas que querem, porque querem, cristãos, agora vamos falar daqueles ditos cristãos, que eles dizem que foi Deus quem fez. Se foi Deus quem fez, ele fez para nós. Veja, mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz, tudo me é lícito, mas não me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O escritor ele diz assim, o cristão é orientado a não fazer determinadas coisas. Veja, ainda que me seja lícito, eu tenho que pensar se é conveniente a um cristão fazer. Tá? A um cristão ser visto em determinados lugares, pronunciando determinadas coisas, apoiando determinados valores que não são condizentes com a palavra de Deus, algumas ideologias, como é o caso desta lição.
e no caso aqui o relativismo, nós temos que entender que, apesar de parecer ou de ser lícito, eu posso até fazer, mas eu tenho que ver se é conveniente a mim, como cristão, ser visto fazendo determinadas coisas. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o comer carne. Se escandaliza o meu irmão, eu não como. Se escandaliza o meu irmão. Então eu tenho que entender que determinadas coisas, elas não são pecados, mas são embaraços, são inconvenientes a um cristão. Tá? Não convém a um cristão ser visto em determinados lugares, ser ser ouvido falando determinadas coisas, e assim sucessivamente. Todo o padrão que vai exigir de minha ética em qualquer área da minha vida, eu tenho que pensar assim, tá bom, eu posso até fazer, mas convém a mim fazer, convém a mim como cristão, como um representante de Cristo, como um representante dos céus na terra, convém que eu faça determinadas coisas, tá bem? E eu vou citar mais uma vez também o livro que eu sempre cito. E Jesus faria, se Cristo estivesse ali, será que ele faria aquilo? Então eu tenho que pensar, então o livro que diz assim, em seus passos o que faria Jesus? Então eu tenho que pensar desta maneira, se Cristo, será que ele faria aquilo que eu estou querendo fazer? Ou se ele não fizer, eu também não vou fazer. Será que ele iria para desses determinados lugares? Sim ou não? Se sim, eu vou fazer. Se não, eu tenho que me excusar, eu tenho que sair fora, eu tenho que deixar de fazer ou não fazer. Então, vejam bem, coisas que, embora lícitas para o mundo, não convêm aos olhos de Deus e da sua palavra, que é o referencial ético do cristão. Então eu preciso ter a minha vida baseada nas Sagradas Escrituras, porque quem é que vai analisar? Vai ser o homem? Serei eu? Não, será o próprio Deus, porque o Escritor diz assim, que não convém aos olhos de Deus que determinadas coisas eu faça. Não convém aos olhos de Deus e da sua palavra, que é o referencial ético do cristão. Tá bem? Então, pense assim, em seus passos, o que faria Jesus? Qual seria a ética? Qual seria a moral? Qual seria o pensamento de Cristo? Qual seria a ação dele neste momento? Ponto de número 2, o que é relativismo? Então vamos lá. É uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo e nem absoluto. E nós vemos, talvez eu esteja até adiantando, passando o carro na frente dos bois, veja, e é justamente o que o mundo quer. Por quê? Porque a Bíblia, porque as Sagradas Escrituras, os seus ensinamentos, por serem infalíveis, inerrantes e imutáveis, eles são absolutos. Quer dizer, eu não posso relativizar. Veja, vamos mais adiante. No relativismo, todo ponto de vista é válido e os princípios morais e éticos da palavra de Deus perdem a sua primazia. Óbvio. E se nós perdemos esse referencial, como nós vamos nos conduzir? O nosso comportamento, as nossas ações serão como? Como as do mundo, como um cidadão do mundo qualquer, como alguém que não tem um referencial, que não tem, vamos dizer assim, quando alguém vai pegar uma estrada, quando alguém vai viajar, o que ele pega? Hoje a gente se liga mas no nosso tempo, lá na nossa juventude, na nossa adolescência, tinham mapas, tinham guias, né, pareciam livros, eram livros muito grossos, e eles traziam todas as rotas mais fáceis, por onde ir, por onde não ir, quais os caminhos, né? Nós tínhamos aí mapas que nos conduziam para determinados lugares. Tanto é que ainda, mesmo com todo o avanço tecnológico, se você clicar ali, ele vai fazer um desenho, qual o caminho traçado. Nós chamávamos isso de guia turístico, guia disto, era um conceito do nosso tempo. Veja, hoje você liga um GPS e a voz vai te conduzindo para onde você precisa ir. Obviamente que, seguindo corretamente aquelas instruções, você chegará ao lugar certo, em menos tempo. Quando olhamos para a condução da vida cristã, qual é este guia? Qual é este livro de referências? É as Sagradas Escrituras. E, obviamente, quando o relativismo entra, nós vamos ver mais aqui,
como ele diz, quando o relativismo entra na vida do cristão, o primeiro referencial que ele perde é a Bíblia. Perdendo este referencial, como ele vai se conduzir? É como se o celular acabasse a bateria e o GPS estaria desligado. E você não conhece o caminho, você vai por onde? Obviamente, você vai ter que ficar parando, perguntando, entrando em supermercado ou padaria, ou comércio que for, para tentar achar alguém que conheça o caminho e te conduza, ou pelo menos te indique o caminho correto. Assim como o cristão. Se o cristão deixar este referencial e o objetivo dele é chegar aos céus, é estar agradando a Deus, e para chegar aos céus, para ter a vida eterna, ele precisa deste livro de referências, que é a Sagrada Escritura. Mas quando o relativismo entra, a primeira coisa que ele derruba da vida do cristão é este referencial. O escritor diz que a palavra de Deus perde a sua primazia, o seu primeiro lugar, o seu lugar devido na vida do cristão. E isto nós não podemos permitir de maneira nenhuma. O escritor continua nos ensinando, dizendo que infelizmente o mundo se encontra como? Com pessoas que acreditam que podem fazer o que bem entendem, como vimos na lição passada. Tá bem? Então veja bem, do hedonismo, nós falamos a semana passada, agora nós estamos falando do relativismo. E nós vimos que é a busca do prazer a qualquer custo. E, infelizmente, esta ideia ela continua fazendo parte do relativismo. E nós, infelizmente, a partir do momento em que nós achamos que nós podemos criar o nosso próprio conceito de certo e errado, nós também vamos fazer com que as Sagradas Escrituras e o nosso caminho para o céu ele seja comprometido. Eu preciso me preocupar com isto. E, infelizmente, o mundo se encontra, como diz o escritor aqui, com pessoas que podem fazer o que bem entendem. E isto não é, vamos dizer assim, a prioridade só do homem sem Cristo, do homem sem Deus, do homem carnal. Muitos cristãos, que se dizem cristãos, eles chegaram a um ponto em que, uma certa feita, até um amigo meu, nós nos tornamos tão sábios, vamos dizer assim, nós achamos que o nosso conhecimento ele já está tão elevado, que nós até pensamos assim, né? Determinado lugar não me cabe, mas geralmente é a igreja. Eu ouvi isso uma vez, quando um amigo meu me disse, né, o nosso padrão já não é mais para determinado templo, era uma vila, era uma igreja, não vou falar de denominação, numa vila. Eu só respondi para ele, Cristo ainda cabe lá? Ele disse, cabe. Eu falei, então é o meu lugar também, porque mais sábio do que Cristo não tem, ele é o onisciente. Então nós precisamos nos preocupar com isso para que a nossa evolução não seja motivo da nossa destruição. Pelo contrário, que nós busquemos cada vez mais, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque nós, infelizmente, chegamos a um determinado tema em que nós entendemos que nós também podemos ter a nossa própria ética do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é o mal, do que é isto, do que é aquilo. E não podemos. Felizmente, graças a Deus, a maioria que tem obtido a sabedoria do alto, dos céus, ele tem entendido cada vez mais que quem o conduzirá à presença de Deus são as Sagradas Escrituras. Veja, quando este relativismo encontra espaço entre o povo de Deus, o perigo maior ocorre quando eu já falei sobre isso, acabei de falar, que o problema não é um privilégio só do homem sem Deus. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos, eles estão, alguns inocentemente, inscientemente, outros porque querem, sabendo o que estão fazendo, eles estão abraçando esta ideia do relativismo, que é o seu próprio entendimento do que é certo e do que é errado. Quando ele entra, veja, o relativismo encontra espaço entre o povo de Deus, quando muitos querem criar suas próprias regras. E nós vemos isto, quantos cismas, quantos rachas, quantas divisões nós vemos por causa disto, porque simplesmente a pessoa acha que
tem que ser do jeito dela, tem que ser como ela quer, como ele pensa, e sai por aí fazendo as coisas à torto e à direito, e infelizmente no final nunca é bom. Estes justificam seus erros dizendo: não tem nada a ver, todo mundo faz, mas não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo de número 33. Então, o que é o relativismo? Olha, mais ou menos nós já temos uma ideia aqui. Ó. É aquele pensamento, não tem nada a ver, todo mundo faz. A gente começa a relativizar as coisas. A gente começa a, como nós poderíamos dizer, a ter pensamentos, ideias e conceitos de que aquilo que as Sagradas Escrituras normatizam como certo e errado, nós começamos a pensar assim, mas veja, não tem nada a ver. Todo mundo faz. Cristo, num determinado dia, ele chegou e disse a alguém desta maneira: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Veja, aqui está o problema de tudo, é que eu não preciso tomar litros, sabe, né, de poções, mas dependendo desta poção, 1, 2 gotas já é o final de uma vida. Então prestem bem atenção. E isto nos é trazido pelo mundo e imposto pelo mundo para as nossas vidas. E não são poucos os cristãos que já estão pensando assim, mas não tem nada a ver, né? Todo mundo faz, é só um pouquinho. Ora, veja bem, se um pouco de fermento leveda toda a massa, e há um ditado lá no mundo que nos menores frascos estão os melhores perfumes, mas também se encontram os maiores venenos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes você acha que não é uma pedrinha, né? Vamos lembrar lá dos icebergs, quer dizer, aquelas montanhas de gelo. Muitas vezes aparece ali uma pequena porção, uma pequena fração daquela montanha de gelo. E a pessoa olha bem com sua navegação e diz: aquilo ali eu bato e quebro. Mas ele não vê o que está abaixo da superfície. Nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque as ideias do mundo, elas geralmente são assim. Você não sabe o que está abaixo da superfície. Você está vendo acima. E quando você dá de frente, você vai de encontro a esse tipo de coisa, você vai ver, aí você vai perceber quando já é tarde demais. Vamos usar o exemplo daquele barco antigo, daquele navio Titanic. Né? Não que eles tenham achado que eles passariam por cima, mas não viram. Era uma pequena porção, era uma pequena fração do que estava para fora. E veja que aquilo pôs termo a um belo barco, e muitas, ceifou muitas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado. Lembre sempre disso: nos menores frascos estão os melhores perfumes e os maiores venenos. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Para não entrarmos nessa onda de todo mundo faz. Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós fomos tirados do mundo e agora pertencemos a uma seleta casta de moradores de um lugar especial chamado céu, pousada, morada de Deus, onde nós passaremos a eternidade com Ele. Tá bem? Pense nisto. Ponto 2, o que a Bíblia fala a respeito. Vejam bem, eu separei o último tópico, o último parágrafo do que a Bíblia fala a respeito. Ele diz assim: portanto, vigie, jamais se deixe levar pela maneira mundana da sociedade em que você está inserido. Por quê? Vejam bem, nós vamos ver que a sociedade mundana, o que ela vai nos trazer? Ele cita aqui, olha, doutrinas que são preceitos de homens, ensinos de demônios, e espíritos enganadores. Quer dizer, nós não podemos, nós temos que vigiar. Antes da oração vem a vigilância. Nós precisamos vigiar por quê? E não nos deixarmos levar pela maneira mundana da sociedade em que você está inserido. Porque nós estaremos substituindo doutrinas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus aos homens que escreveram as Sagradas Escrituras por doutrinas de homens. Ele fala aqui, veja, a Bíblia condena tudo que é falso e adverte contra as doutrinas que são preceitos de homens. Marcos capítulo 7, versículo 7 e Colossenses capítulo 2, versículo 8.
Tá bem? Mais à frente ele vai citar também 1 Timóteo 4:1, onde Paulo adverte a Timóteo para que ele continue naquele caminho, porque os homens chegariam um tempo que eles amontoariam para si doutores, quer dizer, mestres, ensinadores, professores, segundo os seus próprios desejos desenfreados, quer dizer, aqueles que eles querem ouvir e aqueles que amaciam seus egos, adulam seus pecados, suas falhas, suas transgressões, os seus relativismos. É isso que agrada a sociedade de hoje. E nós precisamos tomar cuidado, porque é um pensamento mundano, E Paulo adverte, né, em todas as suas cartas, que nós precisamos tomar cuidado com isso, vigiar, porque são preceitos mundanos, são preceitos de homens, e alguns até são doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Então nós precisamos tomar cuidado para não andar, para não nos deixar levar em derredor, como também Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, aos Efésios 4, no Filipenses 4, desculpa, que nós precisamos estar colocados de uma tal maneira que nós não sejamos levados em derredor por qualquer vento de doutrina. E hoje é o que mais nós vemos, infelizmente é o que nós mais vemos, são pessoas sendo arrastadas pelo pecado, sendo arrastado por doutrinas que até parecem doutrinas bíblicas, porém são doutrinas enganadoras. Veja, no versículo 11 de Efésios, capítulo 4, ele vai dizer que ele deu uma casta seleta de obreiros para quê? Para instruir, para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê? Versículo 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Também aqui nós estamos utilizando a Nova Almeida atualizada. Também, então, você vai ver que quanto mais nós nos achegamos à doutrina, sagradas, aos preceitos, aos mandamentos, aos padrões bíblicos, menos os ventos do mundo e os ventos de doutrina, qualquer vento de doutrina, nos arrastará e nos levar aí como crianças que não têm conhecimento, não têm maturidade. Também precisamos tomar cuidado com isso. Terceiro e último tópico, os princípios bíblicos são para todos e em todos os tempos, por causa da imutabilidade, por causa da eternidade. Entendemos? Veja, por que os princípios bíblicos são para todos? Porque ele é universal. E também ele é o quê? E em todos os tempos, porque ele é imutável, ele é eterno. Tá bem? Os padrões bíblicos, como nós já falamos, a visão relativista, os padrões de certo e errado são derivados de normas e padrões sociais de cada sociedade. Quer dizer, aquilo que o homem acha que é certo e que é errado. A ideia de certo e errado vem do indivíduo. Tá? Para nós cristãos, veja, já os padrões bíblicos são eternos e imutáveis. Os preceitos do Senhor são atemporais e devem ser conhecidos pelo seu povo. Veja, então quer dizer que em todo o tempo, atemporal, é todo o tempo, desde o que foi preceito no Antigo Testamento, vale também como preceitos, mandamentos, ordenanças, padrões bíblicos para mim e para a sua vida. Então nós precisamos nos ater a isto. Por quê? A sociedade muda, o mundo muda constantemente, os padrões mudam constantemente. Mas a palavra do Senhor, ela dura para sempre. Vamos mais adiante, a consequência da falta de conhecimento foi a destruição. Por quê? Vamos voltar ao profeta Oséias, que faz parte da lição, capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ora, por que faltou conhecimento? Porque aqueles que deveriam, eu citei aqui no versículo 11,
Ele Deus concedeu para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. E lá no Antigo Testamento, quem eram eles? Eram os mestres, eram os rabinos, eram os rabis, eram os sacerdotes, Eles tinham a função de ensinar o povo, de doutrinar o povo, de esclarecer ao povo as doutrinas. E na sequência vai dizer, por causa de vocês, sacerdotes. Então, muitas vezes, a falta de conhecimento mais consistente da palavra de Deus não são dos nossos ouvintes, mas de nós que não nos esmeramos em fornecer um conhecimento sadio, substancial para a vida dos nossos ouvintes. Tá bem? Então, professores, superintendentes, pastores, nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos ainda dando aquele, às vezes nem leite como diz Pedro, né? O puro leite não falsificado. Paulo fala assim, eu tenho que alimentar vocês de líquido, porque vocês são tão imaturos e eu já deveria estar alimentando vocês de comida mais sólida. Então veja, e muitas, 90% das vezes, se bem que muitos fogem do ensino, da doutrina, da escola dominical, mas a maioria das vezes é que nós somos também displicentes na questão do ensino. Nós precisamos tomar cuidado com isso também. O professor não pode ser desleixado, não pode ser relaxado, tá, quanto ao ensino. Tá? Se não sabe, procure no dicionário, procure em versões bíblicas, pegue esclarecimentos em Bíblia de estudo, vasculhe, procure, mas não chegue lá e diz, olha, eu não tive tempo, eu não tenho capacidade, esqueça isso. Se não tem nada disso, peça a Deus, principalmente a sabedoria, que vai te dar, porque senão o povo será destruído. E o que nós temos visto, nós vemos um grande número de conversão, mas também vemos um grande número também de pessoas que abandonam a fé, que apostatam a fé. Por quê? Porque são levados em derredor por ventos de doutrinas. E a culpa não é somente deles, a culpa é nossa também. 3.1, certo ou errado, depende, é uma questão. Será que depende mesmo? Será que o certo e o errado, veja a ideia, uma sociedade sem Deus, materialista e hedonista, não tem referências ou referenciais seguros para se pautar, tá bem? Mas o jovem cristão deve se posicionar diante das questões éticas e suas abordagens, como o jovem cristão deve se posicionar diante das questões éticas e suas abordagens mais comuns? É uma pergunta. Veja que nós temos duas perguntas. O certo e o errado depende? É relativo? Depende de alguma coisa? Vamos lá. Se há esta questão, eu tenho que fazer uma outra questão. Se existe essa problemática, como eu devo me posicionar? Aqui ele diz o jovem cristão, como ele deve se posicionar diante das questões éticas e sua abordagem mais comuns. Ora, existe um padrão. Deixa aquele ditado para trás, não pode ir com eles, junte-se a eles. A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Então nós precisamos tomar cuidado porque a questão do posicionamento, como eu devo me posicionar? Ele disse aqui, se as respostas forem afirmativa, qual respostas? Questionando se tal atitude está de acordo com a palavra de Deus, que nós falamos lá no princípio, tá? Não vamos falar novamente. Tá bem nos seus passos o que faria Jesus, é nessa parte que nós falamos sobre isso. Se as respostas forem afirmativas, você não correrá o risco de desobedecer à Bíblia. Por quê? Veja que o próprio salmista, no Salmo 119, ele diz assim, como purificará o jovem no seu caminho, observando segundo a tua palavra. Então vejam bem, se nós pautarmos a nossa vida, nortearmos a nossa vida, se o nosso objetivo, quer dizer, o método de eu atingir este objetivo for através da palavra de Deus, consequentemente eu não corro o risco de desobedecer a palavra do Senhor, não respeitando as normas, e fazendo o que achar melhor de acordo com as suas próprias vontades e percepções que podem ser enganosas. Então, veja, a partir do momento em que eu rejeito tudo aquilo que eu acho, que eu penso, que eu acredito ser o certo e passo a pensar em certo e errado segundo o padrão ou preceito bíblico,
eu não corro o risco de desobedecer a Deus e nem também de me perder no caminho. Veja, a mesma coisa de alguém que faz uma trilha. Se ela seguir a trilha, ela não vai se perder. Agora, se começar a ficar inventando caminho, aí inferir atalhos e sucessivamente, ela vai se perder. E irremediavelmente ela vai se perder. E Deus queira que tenha sinal de celular para poder chamar o resgate, porque se não tiver, meu amigo, vai dar um trabalho muito grande retornar ao caminho. E nós precisamos pensar nisto também na nossa vida espiritual. Existem crentes aí inventando, né, atalhos, querendo cortar caminho, onde não existe. Você tem que seguir o padrão. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho que nos conduz à salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá bem? Então vamos concluir a lição pensando como o jovem cristão deve se posicionar diante das questões éticas e suas abordagens. Não é fácil. Por quê? Obviamente ele vai se posicionar com padrões bíblicos, o que é estranho à sociedade. E, obviamente, o que é estranho que a sociedade não entende, ela simplesmente rejeita e, às vezes, até rechaça, ataca, e ele vai criar barreiras. Não vai ser uma vida muito fácil, mas eu te garanto que, se nós tão somente continuarmos priorizando a condução da palavra de Deus, os preceitos da palavra de Deus, e não negociando, nem relativizando com aquele pensamento de todo mundo faz, um pouquinho só não tem problema, tá? Isso não faz mal, e tarará, tarará, tarará. Se nós tão somente mantermos os nossos pensamentos firmes em Cristo Jesus e na sua palavra, com certeza nós agradaremos a Deus, não desobedeceremos a Bíblia e também não nos perderemos no caminho. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós fujamos do relativismo ético e que, se Deus nos permitir, estaremos de volta em breve com a lição de número 6. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e a paz do Senhor.